Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso extensivo da Medicoff. Meu nome é Carolina Perrone e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anemias hemolíticas hereditárias. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, viessem aqui comigo nessa aula, porque realmente esse é um tema que cai muito nas provas. E apesar de ser um conteúdo denso, uma aula um pouco extensa, eu tenho certeza que se vocês prestarem atenção, se vocês conseguirem me acompanhar, vocês vão gabaritar tudo que cair desse assunto, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre anemia falciforme, depois a gente vai passar para as talassemias, passando também pela esferocitose e fechando com deficiência de G6PD. E para começar, vamos relembrar alguns pontos importantes relacionados à hemólise. A gente pode ter vários fatores que ocasionam a hemólise. E a gente pode ter, então, defeitos intrínsecos à hemácia e causas externas. Quando a gente está falando de defeitos intrínsecos das hemácias, os principais representantes são as hemoglobinopatias, que são representadas principalmente pela doença falciforme e pela talassemia. Mas a gente pode ter também doenças relacionadas à membrana, ao citoesqueleto da hemácia, especialmente representada pela esferocitose. Mas a gente também tem a xerocitose, que também pode cursar com essa alteração, tá? Além disso, a gente pode ter também alterações enzimáticas, que são as eritroenzimopatias, representadas principalmente pela deficiência de G6PD e a deficiência de piruvato quinase. Além também na nossa hemoglobinúria paroxística noturna, tá? E quando a gente está falando de agressões externas à hemácia, a hemácia está normal, ela não tem nenhum problema intrínseco, porém tem algo externo que está provocando a lise, a nossa hemólise. E os principais representantes são fenômenos autoimunes, representado pela nossa anemia hemolítica autoimune, a AHAI. Além disso, eventos traumáticos, especialmente a microangiopatia trombótica e também valvopatias mecânicas ou qualquer prótese que esteja dentro de algum vaso sanguíneo. Venenos e toxinas, especialmente de cobras e aranhas, e parasitas representado principalmente pela malária. Então vamos lembrar especialmente da estrutura da nossa hemoglobina. A hemoglobina normal, predominante no adulto, se chama hemoglobina A, e ela é composta por duas cadeias alfa e duas cadeias beta de globinas, tá bom? E além então das duas cadeias alfa e das duas cadeias beta, nós temos o grupo M. O grupo M que é responsável pela ligação com o oxigênio para ser transportado na nossa circulação. A hemoglobina A do adulto, ela representa cerca de 95 a 98% da hemoglobina quando a gente faz uma eletroforese de hemoglobina. Mas além dela, de forma normal, ainda pode estar presente a hemoglobina A2, representada então por duas cadeias alfa e duas cadeias delta, representando 2 a 3% do total da hemoglobina, e também um pouquinho de hemoglobina F, que é a hemoglobina fetal, composta por duas cadeias alfa e duas cadeias gama, tá? Mas agora, o que não é normal, o que a gente não deve ver numa eletroforese de um indivíduo saudável, é a presença de hemoglobina S, que é composta por duas cadeias alfa e duas cadeias beta S. E agora vamos começar já com uma questãozinha aqui fresquinha de 2024. Um homem de 19 anos, portador de anemia falciforme, refere dor torácica, dispneia e febre. Ao exame físico, ele apresenta saturação periférica de 93% em ar ambiente e temperatura de 38,6 graus. Na radiografia de tórax, aponta para a presença de um infiltrado pulmonar em lobo médio à direita. Os exames laboratoriais mostram para a gente uma hemoglobina de 8,5. A conduta adequada nesse momento, além de hidratação e analgesia, é: letra A, antibiótico terapia empírica com ceftriaxona, azitromicina e concentrado de hemácias. Letra B, antibiótico terapia empírica com ceftriaxona, azitromicina e metronidazol, associado a concentrado de hemácias. Letra C, hidroxiureia e concentrado de hemácias. Letra D, antibiótico terapia empírica com ceftriaxona, azitromicina e hidroxiureia. E letra E, antibiótico terapia empírica com ceftriaxona, azitromicina e metronidazol, associado a hidroxiureia. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa anemia falciforme. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos relembrar um pouquinho do ciclo do sangue, como que funciona a produção normal do nosso sangue. O nosso sangue, então, ele é produzido dentro da medula óssea, que fica no interior dos ossos longos, especialmente fêmur,
pelve, osso externo. Tem um pouquinho também de produção nas costelas. Depois, então, que foi iniciado todo o processo de formação dos glóbulos vermelhos, eles estão maduros na forma de hemácia ou um pouquinho de reticulócitos, eles são liberados na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, eles têm uma meia-vida média em torno de 120 dias. Quando, então, em condições normais, quando eles chegam, então, próximo dessa data de 120 dias, quando eles passam pelos sinusoides esplênicos, os macrófagos dos sinusoides esplênicos do sistema reticular endotelial são capazes de reconhecer essas hemácias senescentes e fagocitar essas hemácias. Após, então, fagocitar essas hemácias, remover elas de circulação, eles são capazes de pegar os componentes, o conteúdo da hemácia e reciclar para que sejam utilizados para a produção de novas hemácias. Então, a bilirrubina indireta, que está dentro da hemácia, ela vai ser transportada para o fígado para ser convertida em bilirrubina direta e ser excretada na forma de bile, enquanto que o ferro ele vai se ligar à transferrina e vai ser transportado tanto para o fígado para ser armazenado na forma de ferritina, quanto de volta para a medula óssea para a produção de novas células sanguíneas. E também a gente não pode esquecer do papel fundamental do nosso rim na produção da eritropoetina, que é um hormônio que vai estimular a eritropoese, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre essa danada da hemoglobina S. A hemoglobina S, ela resulta de uma troca da valina por um ácido glutâmico, ou seja, é uma doença monogênica, tem alteração em apenas um gene. E essa alteração ela ocorre na posição 6 da subunidade beta da globina no cromossomo 11. E essa pequena alteração já leva à formação da hemoglobina S no lugar da hemoglobina A. E a doença falciforme, ela é dividida em dois grandes grupos, um grupo de heterozigotos compostos e o grupo de homozigotos, que são propriamente ditos pacientes portadores de anemia falciforme, que possuem a herança autossômica recessiva. Eles possuem as duas hemoglobinas S, eles receberam tanto do pai quanto da mãe essa alteração nesse único gene do cromossomo 11, tá? Mas a gente também pode ter os heterozigotos compostos, que eles também não produzem hemoglobina A normal, mas eles recebem, então, uma herança do pai ou da mãe para produzir hemoglobina S e também recebem daí do outro progenitor para a produção de hemoglobina C, que também é uma hemoglobina alterada, tá? Enquanto a gente também tem a hemoglobina S-beta, que daí é uma associação de a doença falciforme com a talassemia. Tá? Mas isso tudo vocês podem só ter um en passant, a gente foca mesmo na nossa anemia falciforme, tá? Lembrando aqui, então, que muito característico na hematoscopia desses pacientes com anemia falciforme, que tem a doença autossômica recessiva, a gente encontrar a presença dos dacriócitos, que são essas hemácias em foice. Vejam que aqui a gente tem ainda algumas hemácias normais, que têm a palidez central, elas são esféricas, mas aqui a gente tem hemácias até que elas têm esse formato meio elíptico aqui, mas algo que é muito característico delas é a perda da palidez central. Então vejam, aqui a gente tem uma hemácia em foice bem bonitinha, de livro mesmo, mas aqui a gente também considera que são hemácias em foice, tá bom? Então essa hematoscopia é extremamente característica de doença falciforme, de anemia falciforme propriamente dita, tá bom? Então, voltando na nossa eletroforese de hemoglobina, a gente já viu que no paciente adulto normal, acima de 95% da hemoglobina é representada pela hemoglobina A, um pouquinho de hemoglobina A2 e um pouquinho de hemoglobina F, enquanto que eu posso receber de algum dos meus progenitores a hemoglobina F, mas ainda ter hemoglobina A do outro progenitor. E isso vai levar ao que a gente chama de traço falciforme. Então vejam que eu tenho aqui a presença da hemoglobina S, mas ela é menos da metade da nossa hemoglobina. Então quando eu tenho mais do que 50% da hemoglobina total, uma hemoglobina normal, a hemoglobina A, então eu falo que eu estou diante de um paciente com traço falciforme. E de uma forma geral, esse 50% de hemoglobina A é capaz de resolver tudo o que a gente precisa para manter a homeostase do nosso corpo. Então, raramente os pacientes com traço falciforme vão manifestar qualquer sinal de anemia falciforme, tá bom? Enquanto que vejam aqui que na anemia falciforme eu não tenho produção de hemoglobina A. Ela não existe. O que eu produzo é hemoglobina S, então mais de 85% da hemoglobina total é hemoglobina S e um pouco de hemoglobina fetal, tá bom?
Então, a doença falciforme, ela é considerada uma anemia hemolítica crônica e hereditária por um defeito qualitativo da hemoglobina. Ou seja, em quantidade, a hemoglobina está normal, eu produzo a quantidade suficiente de hemoglobina, mas ela não funciona direito, é uma hemoglobina doente. E essa alteração da qualidade da hemoglobina vai cursar com fenômenos de hemólise e vasooclusão, que são o cerne, o backbone da doença falciforme, tá bom? E agora a gente vai entender o porquê disso. Então aqui vejam, inicialmente a hemoglobina S, ela é formada na hemácia com a sua anatomia normal, digamos assim. Ela nasce com seu formato bicôncavo. Porém, ela é mais sensível a fatores externos do que a hemácia normal. Então, fatores especialmente como hipoxemia, acidose e febre, o aumento da temperatura, vão levar a um processo de desoxihemoglobinização, que vai deixar ela suscetível à polimerização. E quando ocorre, então, essa polimerização da hemácia, isso já é configurado como um fenômeno de hemólise, e essa hemólise vai cursar com icterícia, anemia, fadiga, todos aqueles sintomas que a gente já está habituado. Mas, além disso, essa polimerização da hemácia, ela leva a um processo de desidratação celular, aumento da viscosidade e redução da deformabilidade da hemácia. E é isso o principal fator da doença falciforme, é aumento de viscosidade do sangue e redução da deformabilidade da hemácia. A hemácia, ela perde aquela característica dela de poder ser maleável, de passar nas pequenas arteríolas do nosso corpo e poder se deformar e chegar do outro lado sem ter a lise da célula, sem causar obstrução. Essa hemácia da doença falciforme, esse drepanócito, ele é mais duro, ele é rígido, ou seja, isso vai levar então a uma doença da microcirculação, levando a vasooclusão, infarto e necrose, porque vai bloquear o suprimento sanguíneo para esse órgão e vai levar, então, a longo prazo na disfunção de órgãos nobres e também as crises dolorosas. Então, vejam que a doença falciforme ela é uma doença da microcirculação. Isso já caiu em prova, tá, gente? Não é uma doença de macroartérias, é de microcirculação, tá bom? E aqui, então, para a gente rever mais ou menos os principais pontos do que acontece dentro do vaso sanguíneo. Então, aqui eu tenho um fenômeno de hemólise, e essa hemólise vai ser liberada algumas substâncias. Essas substâncias vão fazer uma redução, um consumo do óxido nítrico, que é importante para a vasodilatação. Então, esse vaso ele já fica mais contraído do que o normal. Além disso, isso auxilia no processo de remodelamento vascular, justamente pela liberação de várias citocinas pró-inflamatórias. E, além disso, essas citocinas pró-inflamatórias levam a um recrutamento de neutrófilos. Esse recrutamento de neutrófilos acaba contribuindo e muito para esse processo de remodelamento vascular, tá bom? E aqui, de uma forma geral, então, o que a gente mais tem de repercussão associado à redução da disponibilidade do óxido nítrico é a hipertensão pulmonar, a úlcera de perna, que é muito frequente nos pacientes com doença falciforme, especialmente as úlceras maleolares, o priaprismo, que é aquela ereção involuntária, dolorosa, que persiste durante um período, e também o próprio AVC. Enquanto que quando a gente tem esses fenômenos de vasooclusão, eles levam principalmente às crises dolorosas, principalmente, né, propriamente ditas, a síndrome torácica aguda e a osteonecrose, que também é muito comum na doença falciforme, especialmente osteonecrose de quadril, mas também pode ser aqui osteonecrose de úmero, tá bom? E quando então que eu vou suspeitar que eu estou diante de um paciente com anemia falciforme? Quando no hemograma eu estiver diante de um quadro de anemia e na hematoscopia eu ver a presença de drepanócitos. Se o paciente tiver histórico familiar, então, isso ajuda muito no nosso raciocínio, já que a gente viu que a anemia falciforme, ela é uma herança autossômica recessiva, ou seja, eu preciso ter alteração de ambos os lados, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Então, às vezes, tem um tio, um primo que já tem doença falciforme. Às vezes, pode ser que os pais não saibam, que ambos tenham apenas o traço falciforme e não tenham sido diagnosticados com isso. Mas geralmente tem pelo menos algum familiar que também tenha doença falciforme, tá bom?
a presença dos marcadores de hemólise, a elevação do DHL, elevação da bilirrubina indireta, o consumo da aptoglobina e a reticulocitose. E diante da suspeita de um paciente com anemia falciforme, o que eu vou fazer primeiro é a solicitação da eletroforese de hemoglobina. Lembrando que desde os anos 2000, no Brasil, já há uma triagem para doença falciforme no teste do pezinho. Então, desde os anos 2000, praticamente todos os bebês que tiverem feito o teste do pezinho já vão receber esse diagnóstico de doença falciforme ainda na primeira infância, sem precisar esperar manifestações clínicas para a gente poder fazer esse diagnóstico. E essa daqui é uma tabelinha que eu gosto muito, que eu gostaria que vocês depois pausassem a aula, vissem ela com calma, para vocês verem que a anemia falciforme, a gente divide ela em manifestações agudas e manifestações crônicas. Elas podem ser completamente diferentes. Mas o que é importante aqui vocês lembrarem mesmo é que de manifestações agudas, o AVC, a síndrome torácica aguda, as crises dolorosas, o priapismo são os principais representantes. E agora, de forma crônica, a doença renal também pode ter uma manifestação aguda, mas classicamente o que prevalece é a manifestação crônica, é a retinopatia. Também é muito frequente nesses pacientes, tá bom? Depois vocês voltam e olham com calma cada um dos itens. E agora falando da crise álgica. A crise álgica é a causa mais comum de procura ao hospital pelos pacientes com doença falciforme. E ela ocorre principalmente da isquemia tecidual, ocorrida pela hipóxia e pela acidose, pela vasooclusão dos pequenos vasos, tá? Ela se manifesta através de dor, principalmente dor óssea, dor abdominal e até dor hepática. Eles acabam referindo que tem uma dor mais importante no quadrante superior direito do abdômen. E os principais desencadeantes são infecção, acidose, desidratação, o frio. Então, de uma forma geral, as crises dolorosas elas ficam mais frequentes no inverno e sempre que possível a gente orienta esses pacientes a morarem em cidades que têm um clima mais quente, porque o frio realmente é um desencadeador de crise álgica, tá? E a própria hipóxia. Então, às vezes, até pacientes que vão viajar para locais de altas altitudes, que reduz, então, a biodisponibilidade do oxigênio, eles podem ter crises álgicas desencadeadas por essa hipoxemia, tá bom? E o manejo da crise álgica, então? A hidratação ela é a principal medida. Então, de uma forma geral, quando eu tenho só a dor, vejam bem, quando eu tenho dor envolvida, mas eu não tenho síndrome torácica aguda, não tenho AVC, eu tenho a dor, a hidratação ela é a nossa principal medida. A gente hiperidrata esses pacientes, justamente porque é uma medida muito efetiva para a gente reduzir a viscosidade do sangue e assim reduzir a vasooclusão, né, dos microvasos, tá? Analgesia escalonada, então a gente tem que cortar a dor desse paciente, porque a dor ela cria um círculo vicioso e ela perpetua a crise dolorosa. Então, quanto mais dor, mais isquemia, mais vasoclusão e assim o paciente vai continuar com dor. Então, a gente precisa cortar essa dor, incluindo o uso de opioides, tá? Quando necessário, a gente precisa de opioide, porque a dor realmente é muito intensa nesses pacientes. O oxigênio ele vai estar indicado somente quando o paciente tiver uma saturação de oxigênio menor do que 92% em ar ambiente. Então, se ele estiver saturando ali seus 93%, 94%, eu não preciso lançar mão da oxigenoterapia. Tá? Uma coisa que é importante é sempre investigar e tratar o foco desencadeante e não tratar apenas a dor. Eu preciso tentar entender o porquê que esse paciente está com dor. Nem sempre a gente consegue encontrar o fator desencadeante, mas a gente deve sempre investigar, tá? E uma coisa também que é fundamental entender é que nem todos os casos vão precisar de transfusão. Inclusive, tem um grande trial que foi desenvolvido em que ele comparou pacientes que foram transfundidos, pacientes com anemia falciforme, que chegaram no hospital com crise álgica e foram transfundidos nas primeiras 24 horas, com relação a pacientes que não foram transfundidos nas primeiras 24 horas. E depois, quando eles avaliaram no longo prazo, eles viram que não houve diferença nos dias de hospitalização, no tempo para controle da dor e também na quantidade de opioide que foi usada pelos grupos de pacientes. Então, gente, vejam bem, nem todo paciente com crise álgica vai precisar de concentrado de hemácias, tá bom? A gente vai individualizar caso a caso.
E agora, a tão temida síndrome torácica aguda. A síndrome torácica aguda, ela ocorre e pelo menos metade dos pacientes com doença falciforme vão apresentar ao menos um episódio na sua vida, sendo que o pico de incidência é em crianças, especialmente entre 2 e 4 anos. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome torácica aguda é ter uma hemoglobina fetal menor, porque a hemoglobina fetal, ela protege a hemácia do fenômeno de polimerização. Então, quanto mais hemoglobina F eu tiver, menos polimerização eu vou ter. Inclusive, quando a gente usa a hidroxiureia, que é uma das medicações que nós utilizamos para tratar a anemia falciforme, um dos objetivos dela é o aumento da hemoglobina fetal e, assim, reduzir a polimerização da hemoglobina S, tá bom? A presença de outras comorbidades e o inverno, como a gente comentou, já que o frio ele pode ser um desencadeador. Os principais triggers que são identificados, eles são representados pelas infecções, seguido pelo infarto pulmonar e raramente a embolia gordurosa. Mas cerca de metade dos casos a gente não encontra nenhuma causa desencadeante da síndrome torácica aguda. Mas quando a gente encontra, o principal é a infecção. E os principais agentes que estão relacionados com a síndrome torácica aguda é o Streptopneumoniae, o Mycoplasma pneumoniae e os vírus respiratórios, tá? Então, assim, metade dos casos a gente não encontra o fator desencadeante, mas quando a gente encontra, a grande maioria das vezes é por infecção e infecção pelo pneumococo, tá bom? O diagnóstico, então, da síndrome torácica aguda, ele é feito na presença de um infiltrado pulmonar novo, associado a qualquer um dos seguintes itens, como febre, com temperatura axilar acima de 38,5, dessaturação, uma queda da saturação acima de 3% do basal do paciente, taquipneia, esforço respiratório, dor torácica, tosse, sibilância e o estridor, tá? Então, voltando lá para a questãozinha que a gente abriu o nosso tópico. Esse homem de 19 anos, que já sabidamente tem doença falciforme, que está com dor torácica, dispneia e febre. E além disso, nos exames de imagem foi visto um infiltrado pulmonar no lobo médio à direita e ele tem uma hemoglobina de 8,5. Então vamos lá, vamos de baixo para cima. O que a gente vai fazer nesse momento além de hidratação e analgesia? Letra E, antibiótico terapia empírica com ceftriaxona, azitromicina, metronidazol e hidroxiureia? Não, aqui duas coisas que tornam a letra E errada. O quê? Primeiro, que não tem por que a gente usar o metronidazol. Quando a gente está diante de um paciente com suspeita de síndrome torácica aguda, o que a gente precisa cobrir nesses casos é o pneumococo e os germes atípicos, já que o pneumococo e o micoplasma são os principais causadores encontrados na síndrome torácica aguda. E geralmente o esquema que a gente usa, então, é a presença de uma ceftriaxona com azitromicina, com um macrolídeo, porque esse esquema já é capaz de pegar esses dois agentes e dar conta da maioria dos casos, tá? Então, o metronidazol eu não preciso utilizar. E outro ponto importante também é que a hidroxiureia a gente não começa em pacientes que estão tratando um evento agudo. A hidroxiureia a gente começa ela, hoje em dia, a indicação de todos os pacientes com diagnóstico de anemia falciforme fazerem uso de hidroxiureia. Mas ela deve ser iniciada quando o paciente estiver no seu estado basal, estiver bem, estiver no ambulatório, tá bom? Então, o não utilizar hidroxiureia torna a letra C e a letra D também equivocadas, tá? E a letra B, antibiótico terapia empírica com ceftriaxona, azitromicina, metronidazol e concentrado de hemácias. E aqui na letra B, a gente já viu que não precisa utilizar o metronidazol. Então, a gente fica com a letra A. Porque, como a gente vai ver daqui para frente, além do controle do antibiótico, a gente tem uma meta ali de hemoglobina em torno de 10 para esses pacientes com síndrome torácica aguda. Então, a transfusão de um concentrado de hemácias está bem indicada nesse contexto, tá bom? Então, vamos lá. Agora uma questão do PSU de 2023, uma questão difícil essa, mas vamos lá. Um paciente de 34 anos de idade com diagnóstico de anemia falciforme, hemoglobina SS, em uso prévio de hidroxiureia, deu entrada na emergência com história de febre há 36 horas. Tosse com expectoração amarelada, dispneia e apresentando dessaturação em oxímetro de pulso. A sua hemoglobina no momento da internação é de 7,5 e o hematócrito é de 22. De acordo com o relato, qual é a conduta transfusional adequada? Letra A.
transfusão de troca com alvo de hemoglobina S abaixo de 50%. Letra B, transfusão de troca com alvo de hemoglobina S abaixo de 30%. Letra C, desnecessária, já que a hemoglobina encontra-se acima de 7. E letra D, transfusão simples para atingir um hematócrito de 30% e hemoglobina de 10, e depois avaliar a necessidade de transfusão de troca. Caramba, hein? Essa questão aí, ela é bonita, mas ela é difícil. Mas os alunos da Medcoff vão acertar qualquer coisa que caia nesse sentido. Então vamos lá, vamos entender essa questão. É um paciente, então, que tem anemia falciforme e ele está com febre, ele está dessaturando, está dispineico e tem um infiltrado pulmonar também na base direita. Então, a gente vê que esse paciente, ele fecha critérios, sem dúvida nenhuma, para a síndrome torácica aguda. E agora a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o manejo da síndrome torácica aguda. É importante a gente começar com um controle álgico e fazer a monitorização desse paciente, já que a síndrome torácica aguda, ela é a principal causa de óbito nos pacientes com anemia falciforme. Então, vejam, é um quadro muito delicado, a gente precisa saber manejar síndrome torácica aguda, tá bom? E por conta disso, que é um tema tão queridinho nas provas, tá? Além disso, a gente precisa fornecer um suporte ventilatório para o paciente de acordo com o que ele precisa. Então, pode ser O2 suplementar, pode ser VNI, incluindo até intubação orotraqueal, se for necessário, tá? Antibiótico terapia a gente vai fazer para todos os pacientes, como a gente já viu na questão anterior. Todos os pacientes, independente de qualquer coisa, vão receber antibiótico terapia empírica, justamente porque realmente pode evoluir de forma muito rápida, muito agressiva, o paciente ficar num estado geral comprometido. Então, a gente precisa, assim, já começar. E o esquema de escolha, de uma forma geral, é a presença de um macrolídeo, como a gente viu, e associado a uma cefalosporina de terceira geração. Então, cefástro é o esquema padrão, mas eu também posso lançar a mão de monoterapia com moxifloxacino, representando, então, a presença de uma fluoroquinolona de quarta geração. Não é o mais comum, mas não está errado, tá? E a gente vai considerar a transfusão nos seguintes casos. PO2 abaixo de 70%, de 70 milímetros de mercúrio, queda de 25% do basal do oxigênio do paciente, quando eu tiver uma IC descompensada ou uma IC direita aguda, uma pneumonia rapidamente progressiva e acentuada de espineia com taquipneia. De uma forma geral, o nosso alvo para pacientes com síndrome torácica aguda é uma hemoglobina por volta de 10, tá? Então, de uma forma geral, esses pacientes vão acabar recebendo transfusão, tá? Diferente da crise álgica pura que a gente conversou lá no início, tá? Então, prestem atenção que são coisas diferentes. Outra coisa com relação ao manejo hídrico, que a gente viu que era uma das medidas mais importantes com relação à dor, à crise álgica, aqui a gente vai hidratar, mas com cautela, porque eu não quero hiperidratar esse paciente. Eu não quero que o pulmão dele tenha um edema pulmonar ou que torne ainda mais difícil o trabalho desse pulmão. Então, a gente vai hidratar, mas com cautela, tá? E a gente vai sempre também pensar em profilaxia antitrombótica, já que são pacientes que a gente já sabe que eles são mais protrombóticos do que a população em geral. E pensando, então, num contexto de infecção, de internação hospitalar, é muito arriscado a gente manter esses pacientes sem uma profilaxia antitrombótica. Aqui, como a gente viu, a gente vai considerar a transfusão nesses cenários. E então, se eu vejo que de fato ele tem indicação de fazer a transfusão, a gente vai considerar, mas agora, qual transfusão? Transfusão simples ou transfusão de troca, né? Então, a transfusão simples, de uma forma geral, ela vai trazer muito volume para o paciente, porque como a gente viu na questão do exemplo, o paciente está com uma hemoglobina de 7,5, o nosso alvo é 10. Eu preciso de, no mínimo, 2 concentrados de hemácia para poder chegar ali perto do meu alvo e ainda assim eu não vou estar nele de uma forma geral, porque a gente sabe que a cada concentrado de hemácia sobe em pelo menos um ponto, sobe geralmente um ponto de hemoglobina. Então, de uma forma geral, a transfusão simples, ou seja, eu vou dando concentrado de hemácias para esse paciente, está associado a mais volume, aumenta a viscosidade do sangue, o que é ruim para os pacientes falciformes, como a gente já viu, porque eles, por natureza, já têm um sangue mais viscoso do que o normal. Além de ser um processo lento, já que de uma forma geral, um concentrado de hemácias corre em torno de 2 a 3 horas, tá? Então, se eu preciso ali de 2 a 3, eu vou precisar de horas para chegar no alvo que eu quero de hemoglobina. Enquanto que a transfusão de troca, eu consigo fazer com pouco volume, tá? Então, eu tô dando para o paciente 500 ml de hemácia, mas eu tô tirando ao mesmo tempo.
Então, dessa forma, o balanço hídrico do paciente fica praticamente neutro, tá? Então, o volume não interfere nesse processo. Não aumenta a viscosidade do sangue justamente por conta disso. Eu tô dando, mas eu tô tirando, eu tô dando, mas eu tô tirando, tá? Então, é diferente. E é um processo rápido, tá? Então, diante de quadros graves de síndrome torácica aguda, o nosso objetivo é sim fazer a transfusão de troca, justamente por tudo isso que a gente conversou, tá bom? Então, síndrome torácica aguda grave, o que eu vou indicar para esse paciente é a eritrocitoaférese ou transfusão de troca, que consiste, então, em eu vou fornecendo concentrado de hemácias de um doador normal e vou retirando ao mesmo tempo a hemoglobina S do paciente, tá bom? Então, assim, eu vou trocando a hemoglobina desse paciente, a hemoglobina S, por uma hemoglobina A normal do adulto, tá bom? E o alvo de hemoglobina para esse paciente de hemoglobina S é menor do que 30%. Idealmente, vocês vão ver na literatura que é entre 15 e 20, mas o nosso alvo é de 30%, abaixo de 30%. Então vamos voltar para a nossa questãozinha. Letra A, transfusão de troca com alvo de HbS abaixo de 50%? Não, a gente acabou de ver que o alvo é abaixo de 30%. Vamos pular a letra B. Letra C, desnecessária, já que a hemoglobina encontra-se acima de 7? Não, nos quadros de síndrome torácica aguda grave, a gente considera um alvo de hemoglobina por volta de 10. Então, de uma forma geral, os pacientes com síndrome torácica aguda vão ter indicação de receber transfusão de hemácias, tá? Letra D, transfusão simples para atingir um hematócrito de 30 e hemoglobina de 10, e depois avaliar a necessidade de transfusão de troca. A gente viu que isso pode ser considerado perigoso, já que 3 concentrados de hemácia dá mais de 1 litro de volume de sangue para esse paciente. Então, aumenta muito a viscosidade, aumenta muito o risco de a gente encharcar esse paciente. Então, a gente fica mesmo com a letra B, transfusão de troca com alvo de hemoglobina S abaixo de 30%, tá bom? Bonita essa questão, mas difícil. Vamos lá para a próxima, ainda da mesma prova, eles estavam inspirados. Paciente com diagnóstico de anemia falciforme, hemoglobinopatia SS, com 14 anos de idade, sem uso prévio de hidroxiureia. Deu entrada na emergência com quadro clínico e ressonância nuclear magnética de encéfalo compatíveis com AVC. A sua hemoglobina, no momento da internação, é de 10,5 e o hematócrito é de 32%. Considerando o caso relatado, qual é a medida terapêutica a ser indicada? Letra A, transfusão de troca com alvo de HbS abaixo de 30%. Letra B, administração de oxigênio, analgesia e triagem de foco infeccioso que possa ter desencadeado o evento. E letra C, administração de trombolítico. Letra D, sangria terapêutica isolada para diminuir a viscosidade sanguínea e melhorar a perfusão cerebral. Então, vamos lá, é um paciente que já tem o diagnóstico de doença falciforme, ele tem 14 anos de idade e tem o diagnóstico de AVC com uma hemoglobina de 10,5. Vamos conversar agora um pouquinho, então, sobre o acidente vascular cerebral, que, infelizmente, ele é muito prevalente na população com anemia falciforme. Cerca de 11% dos pacientes, eles vão ter AVC até os 20 anos. Então, é comum, mesmo em idade precoce, esses pacientes terem AVC. Então, é algo que a gente fica sempre de olho, tá? E 1/4 dos pacientes, 25% dos pacientes vão ter AVC até os 45 anos. E dependendo do grau do AVC, da extensão desse AVC, ele pode ser muito mórbido para o paciente, né? Então, por isso que é algo que a gente fica muito atento e a gente tem um tratamento agressivo para esses episódios, tá bom? A idade do primeiro evento do AVC e ele vai variar de acordo com o genótipo. A gente tem algumas diferenças com relação a qual é o tipo de hemoglobina S. Eu nunca vi isso caindo em prova, mas saibam, já que a anemia falciforme, cada hemoglobina S pode ter um genótipo diferente, que vai estar, então, relacionado com as manifestações, tá bom? Mas isso é um detalhezinho a mais. E, de uma forma geral, crianças, elas cursam com mais AVC isquêmico, enquanto que adultos cursam com mais AVC hemorrágico, e isso é uma coisa quente para as provas, tá bom? Bom, e o manejo do AVC? Então, ele precisa imediatamente ser avaliado por médicos que têm experiência em AVC, então neurologistas, e de preferência que também tenham algum entendimento com relação à doença falciforme, já que o manejo ele é um pouco diferente com relação ao AVC da população em geral.
tá? A gente deve manter um O2 suplementar para manter uma saturação acima de 95%, deve proceder com a proteção das vias aéreas, testes laboratoriais para investigação adicional e neuroimagem, isso igual à população geral, tá? Isso é importante, gente. Como é um quadro comum até em crianças e adolescentes, a gente deve minimizar ao máximo o choro e a hiperventilação para esses pacientes, que quando estão presentes, eles podem culminar com uma persistência da isquemia cerebral, tá bom? Então, a gente deve sempre cuidar com o choro e com a hiperventilação, tá? A gente também deve evitar a hipotensão, a hipovolemia, a hipertermia, a hiperglicemia e a hipocarbia, isso igual a qualquer AVC, controle rigoroso da pressão arterial, e a gente deve sempre investigar uma infecção concomitante e também fazer o uso de antipiréticos se tiver febre, já que a gente sabe que a hipertermia ela pode piorar esses quadros, tá bom? Então, em todos os casos, a gente vai fazer um rastreio infeccioso, tá? A transfusão simples, ela pode ser urgente para a gente reduzir a hemoglobina S e elevar a hemoglobina até por volta de 10, tá? Mas a gente não deve fazer transfusão simples quando a hemoglobina já tá por volta de 10, porque senão eu vou aumentar muito a viscosidade do sangue, tá bom? Então, de uma forma geral, eu só vou lançar a mão da transfusão simples quando esse paciente está com hemoglobina abaixo de 10 e eu preciso de aumentar a hemoglobina A rapidamente desse paciente. Mas, de uma forma geral, se eu já tenho uma hemoglobina por volta de 10, eu não vou fazer transfusão simples. Eu vou partir direto para transfusão de troca, tá? E aqui vejam bem, gente, independente do valor da hemoglobina, diante de um paciente com AVC, eu vou indicar a transfusão de troca, porque eu preciso reduzir a hemoglobina S desse paciente para abaixo de 30%, tá bom? Então, vejam bem, tá? Se o paciente tiver hemoglobina abaixo de 10, eu até posso fazer uma transfusão simples, mas eu já vou preparando a transfusão de troca na sequência, tá? Então, com o mesmo alvo da síndrome torácica aguda, com HBS abaixo de 30%. E aqui a gente já viu que a gente tem, justamente pela prevalência e pela morbidade, a gente tem vários estudos para a gente avaliar a profilaxia de um novo evento de AVC, já que 70% a 90% dos casos, eles podem ter recorrência, se a gente não tiver uma redução da hemoglobina S. Por isso que está mais do que indicado que qualquer paciente que tenha um AVC, ele vai precisar manter a hemoglobina S abaixo de 30%. E a gente separa, então, esses grupos em profilaxia primária, os grupos que nunca tiveram AVC, e profilaxia secundária. Com relação à profilaxia primária, o que ditou as regras foi um estudo chamado Stop Trial, e ele avaliou, então, o papel das transfusões crônicas na prevenção de um primeiro episódio de AVC em crianças que têm um fator de risco. E esse fator de risco é avaliado através do Doppler transcraniano. E quando eles viam que o Doppler transcraniano ele tinha uma velocidade de fluxo acima de 200 centímetros por segundo, eles já indicavam essa criança ficar em programa de transfusão de troca crônica, tá bom? Mesmo sem ter tido AVC previamente. Enquanto que com profilaxia secundária, então para a gente evitar o surgimento de novos eventos isquêmicos cerebrais, a gente lançou mão de um estudo chamado Switch Trial e foi ele que determinou o nosso corte de hemoglobina S abaixo de 30% para esses pacientes. Então, eles ficam em programa de transfusão crônica, sempre mantendo a hemoglobina S abaixo de 30%, tá bom? Então, voltando lá para a nossa questãozinha, vamos de baixo para cima. Letra D. Sangria terapêutica isolada para diminuir a viscosidade sanguínea e melhorar a perfusão cerebral? Não, a gente não quer aumentar ainda mais, não quer espoliar esse paciente. Então, não vamos fazer sangria para esse paciente, tá? Administração de trombolíticos? Não, na verdade, a gente não tem estudos na literatura que mostram pra gente benefício de trombólise nesses casos, especialmente em crianças, tá bom? B. Administração de oxigênio, analgesia e triagem de foco infeccioso que possa ter desencadeado o evento. Sim, isso está correto. A gente vai sempre fazer triagem de foco infeccioso. E, de uma forma geral, o oxigênio, mantendo uma saturação acima de 95%, e a analgesia também vai estar sempre presente. Porém, a letra A traz que a transfusão de troca com alvo de 30% de hemoglobina S. E isso também está correto. Então, essa questão, tanto a letra A quanto a letra B estão corretas e, portanto, ela foi anulada pela banca, tá bom? Então, vamos seguir em frente.
Crises anêmicas. E a gente tem duas principais representantes quando a gente está falando de crises anêmicas, que é o sequestro esplênico e a crise aplástica. O sequestro esplênico ocorre quando as hemácias elas ficam represadas no baço e é considerado uma urgência. O paciente ele cursa com esplenomegalia volumosa e rápida, com reticulocitose, justamente porque o corpo está entendendo que está faltando hemácia, então ele começa a produzir, aumenta reticulócitos, tá? A gente deve fazer hidratação e transfusão de hemácias, justamente porque esses pacientes, por ficar ali muito sangue represado no baço, eles cursam com sinais de hipovolemia e é um risco muito grande em crianças, justamente porque, relembrando, que após os 5 anos é comum que esses pacientes com doença falciforme, eles façam uma autoesplenectomia. Então, de uma forma geral, eles acabam perdendo o baço, né? Então, realmente é algo que acontece nos primeiros anos de vida, especialmente ali no segundo ano de vida, é o maior risco para esses pacientes com doença falciforme. E o nosso outro grande problema é a crise aplástica, que é, de uma forma geral, a infecção ocasionada pelo parvovírus B19, que vai acabar com os precursores eritroides da medula óssea e que, de uma forma geral, em pacientes saudáveis, que têm uma medula óssea normal, isso não vai ter nenhum problema. Porém, em pacientes que já estão em hemólise compensada, ficar ali alguns dias com a ausência completa de produção sanguínea vai levar a um problema muito grande. Então, o que é muito importante para a gente diferenciar o sequestro esplênico da crise aplástica é a esplenomegalia, que está presente então só no sequestro esplênico, e a reticulocitose, que também está presente no sequestro esplênico, enquanto que, já que na crise aplástica eu tenho uma destruição dos precursores eritroides, eu vou cursar com uma reticulocitopenia intensa, tá bom? E a gente vai ter que fazer para esses pacientes em crise aplástica um suporte clínico até a recuperação medular, que ocorre entre 2 a 14 dias, é um período transitório para esses pacientes. Mas até eles terem essa recuperação, é bastante perigoso, a gente tem que ficar bem de olho nesses casos, tá bom? Então vamos lá, uma questão do ABC de 2023. Um homem de 21 anos de idade relata quadro de fadiga fácil e falta de energia. Durante uma consulta recente, ele estava com hemoglobina de 8, concentração média de hemoglobina corpuscular de 25 gramas por decilitro, volume corpuscular médio de 61 fentolitros, e o esfregaço periférico com células em alvo e pontilhado basofílico. Os níveis de ferro sérico estavam normais. O diagnóstico mais provável é anemia hemolítica, anemia sideroblástica, doença falciforme, esferocitose hereditária ou talassemia. Então, gente, olha só, é um paciente jovem que está com fadiga, com falta de energia, tem uma hemoglobina de 8, com uma microcitose acentuada. Lembrem-se que o tamanho, o volume corpuscular médio, né, normal, o VCM, ele é de 80 a 100. Aqui a gente tem uma hemácia muito pequena, de 60 fentolitros. Associado também à presença de codócitos, de células em alvo. Então, gente, quando a gente associa isso, microcitose intensa, com células em alvo, a gente não pode deixar de pensar em talassemia. E agora, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Lembrando, então, a origem, a etimologia dessa palavra. Talassa significa mar e hema significa sangue. Justamente ela recebe esse nome porque ela foi inicialmente descrita por pacientes que eram residentes dos países banhados pelo mar Mediterrâneo, justamente por ser uma doença muito frequente em italianos e gregos, principalmente, tá? E até isso é uma questão bem interessante, porque muitas vezes na prova eles trazem isso, que o paciente é descendente de italiano, que o paciente tem origem grega, então, e não são informações soltas, vejam bem, já é uma pista de que a gente está se referindo à talassemia, tá bom? Ela é considerada uma hemoglobinopatia hereditária quantitativa. Então, vejam, diferente da doença falciforme, que era uma alteração qualitativa, ou seja, eu tinha quantidade normal, mas a hemoglobina era doente. Aqui é diferente. A hemoglobina que eu produzo, ela é normal, mas eu produzo pouca quantidade dessa hemoglobina, tá bom? Então, a gente fala que a gente tem uma redução de algum dos tipos da cadeia de globina, ou a alfa ou a beta-globina. E quando eu tenho uma alfa-talassemia, quer dizer que eu tenho pouca cadeia alfa. Então, o que eu produzo pouco é o que dá nome à doença, tá? Então, a alfa-talassemia produz pouca alfa e muita beta. Enquanto que a beta-talassemia, eu tenho pouca beta e muita alfa, tá bom? E quando a gente já viu no início da aula
que a hemoglobina ela é formada por esse tetrâmero de globinas, né? De alfa-globina e de beta-globina. Quando eu tenho a alfa-globina, mas eu não tenho beta-globina, como é o caso da beta-talassemia, eu vou produzir muita alfa e ela não vai ter com o que se ligar. E ela, então, vai ser essa cadeia em excesso, ela vai ficar precipitada no citoplasma. E essa precipitação no citoplasma da cadeia que não tem com quem se ligar, ela leva a algumas manifestações, como principalmente essa alteração no amadurecimento dos eritrócitos, levando ao que a gente chama de eritropoese ineficaz. Esse processo de eritropoese ineficaz é quando ainda dentro da medula óssea, o nosso corpo percebe que a hemácia que a gente está produzindo, ela está alterada. Ela não está produzindo a hemoglobina com a qualidade que ela deveria. E o nosso próprio corpo reconhece isso e já destrói essa hemoglobina ainda dentro da nossa medula óssea, tá? Levando a esse processo que a gente chama de eritropoese ineficaz, que nada mais é do que a hemólise ainda dentro da medula óssea, tá? E essa anemia hemolítica crônica vai levar também a uma sobrecarga de ferro, justamente porque a gente vai produzindo e vai destruindo essa hemácia, tá? E aumenta, e isso leva a uma constante a um sinal para o nosso organismo, especialmente para o nosso intestino, dizendo que está faltando ferro, que o nosso sangue não está sendo produzido de uma forma geral por anemia ferropriva. Então a gente aumenta a nossa absorção de ferro pelo intestino. Então vejam que inteligente que é o nosso organismo, tá? E ainda, gente, a talassemia é uma anemia microcítica, ou seja, muitos desavisados acabam vendo uma anemia microcítica e vão lá e suplementam ainda mais ferro para esse paciente, tá? Então não façam isso. Coitado do paciente, aquele ferro vai ficar sobrando no intestino, ele vai ficar cheio de efeito gastrointestinal, tá? Então ela se manifesta na forma de anemia microcítica, hipocrômica com RDW normal. Essa é uma pista muito grande da prova, tá, gente? Porque, de uma forma geral, anemia microcítica e hipocrômica, a gente já pensa, de uma forma geral, em anemia ferropriva, sim. Mas lembrando que a anemia ferropriva, ela cursa com RDW aumentado, tá? Então, o RDW normal é uma pista para talassemia. E, além disso, a talassemia, a microcitose dela é muito mais intensa, geralmente abaixo de 70, enquanto que na anemia ferropriva, ela fica ali em torno de 70 e 80, tá bom? Não são hemácias tão pequenininhas que nem da talassemia. Então, voltando para a nossa questãozinha, letra A, anemia hemolítica? Não. Lembrando que na hemólise, o VCM ele tende a ser maior. A gente tende a ver uma macrocitose justamente pela reticulocitose. E na hematoscopia da anemia hemolítica, a gente vê esferócitos. Anemia sideroblástica? A anemia sideroblástica, ela também é uma anemia microcítica e ela se manifesta com ferro aumentado. E veja ali que ele deixou claro no enunciado que o ferro estava normal, tá? Doença falciforme? Na doença falciforme, o VCM ele também tende a macrocitose, justamente pela reticulocitose, tá? E na hematoscopia, o que a gente vê são os dacriócitos, e não os codócitos, que são as células em alfa, tá? Esferocitose hereditária? Na esferocitose hereditária, a gente vai ver uma hematoscopia com esferócitos. E, além disso, na esferocitose hereditária, de uma forma geral, a gente tem esplenomegalia associada, tá? Então, a gente fica com a letra E, talassemia. Tá? E esse pontilhado basofílico que ele traz pra gente, que também é visto na hematoscopia, junto com os codócitos, é justamente esse excesso da cadeia que não conseguiu se ligar com a outra, com o seu parzinho, e acabou precipitando no citoplasma do paciente. E quando a gente olha na lâmina, o que a gente vê é justamente esse pontilhado basofílico, tá bom? É lindo demais, né, gente? Vamos lá, vamos em frente. Mais uma questãozinha. Uma mulher de 24 anos, descendente de italianos, ó, vejam como eu não minto pra vocês, pessoal. Conta ter anemia desde a infância e ela fica amarela algumas vezes. Ela necessitou de transfusão na sua primeira gestação. Refere que vários membros da sua família têm anemia também. O exame físico, ela está em bom estado geral. Ela está descorada, está ictérica, o abdômen tem o baço palpável a 3 centímetros do rebordo costal esquerdo. O diagnóstico ele é confirmado por VCM reduzido, aumento de hemoglobina A2, aumento de hemoglobina F. B, VCM reduzido, redução de A2, aumento de hemoglobina F. Letra C, VCM aumentado, redução de hemoglobina 2, redução de hemoglobina F. E letra D, VCM aumentado, aumento de hemoglobina 2 e aumento de hemoglobina F. Vamos voltar lá para a nossa eletroforese de hemoglobina, que vocês já não aguentam mais ver essa tabela hoje. Mas o que eu quero que vocês, assim, ó, grava, tira um print, coloca no painel do celular, uma foto atrás do espelho, sei lá. Coloca ali para vocês poderem lembrar é o quê?
é que a talassemia, ela vai ter uma hemoglobina A2 acima de 3,5%, tá, gente? Esse é o marco da talassemia, é a hemoglobina A2 elevada, tá? E junto com ela, geralmente a gente tem também um aumento de hemoglobina F, mas o marco é a hemoglobina A2 elevada, tá bom? Então vamos voltar lá. Vamos primeiro com o VCM, que é o mais fácil, que eu sei que todo mundo já lembra que talassemia é microcítica. Então a gente já arrisca a letra C e letra D, porque não está diante de macrocitose e sim de microcitose. Então a gente fica entre letra A e letra B. O que vai diferenciar a letra A e a letra B é a hemoglobina A2, que a gente viu que na talassemia a gente tem um aumento de hemoglobina A2, tá bom? É característica dessa doença, é essa alteração, tá bom? Então, vamos lá. A talassemia, gente, ela tem uma diminuição na síntese da hemoglobina A normal, mas com o aumento da hemoglobina A2, leva a um acúmulo, então, da cadeia que é produzida em excesso, como a gente conversou anteriormente, já que ela não tem o parzinho para se ligar, levando à formação, então, desses tetrâmeros que são insolúveis no plasma, se manifestando com essa presença dos pontilhados basofílicos, que são derivados de formação de inclusões tóxicas no citoplasma da hemácia, e ocorre, então, essa destruição do precursor ainda dentro da medula óssea, levando a esse processo que a gente conversou anteriormente, que é denominado de eritropoese ineficaz, tá? Leva, então, à permanência dessas inclusões citotóxicas, e quando, pensando assim, ok, não foi destruído, ele foi liberado ainda com essas inclusões, no baço, os macrófagos do baço vão reconhecer essas inclusões e vão, então, vão fagocitar essas hemácias alteradas. Então, na talassemia, ou vai ser destruído ainda dentro da medula óssea, ou quando passar no baço, vai ser destruído também. Por isso que é um processo de hemólise crônica, tá bom? Então, vamos lá, vamos em frente. A gente divide, então, nas principais categorias de alfa-talassemia e beta-talassemia. Mas, além disso, dentro da beta e da alfa-talassemia, a gente tem vários espectros clínicos que vão ser diferentes de acordo com a alteração gênica envolvida, tá bom? Então, vamos começar falando, então, da beta-talassemia. A beta-talassemia, a gente pode ter a beta normal, que é a produção adequada da cadeia, mas quando a gente tem beta mais, quer dizer que a beta ela está alterada, ela produz menos do que a cadeia beta normal, mas ela ainda tem uma produção. Enquanto que a beta zero, ela não produz nada de cadeia beta, tá bom? Então, ali beta, beta, ou seja, um do pai e um da mãe, né? Beta, beta é uma pessoa normal. Agora, quando eu tenho beta zero, tanto do pai quanto da mãe, ou beta mais, beta zero, eu vou ter a beta-talassemia major. Quando eu tenho beta mais, ou seja, eu tenho uma produção insuficiente, mas ela ainda é produzida, eu tenho a beta-talassemia intermédia. E quando eu tenho apenas de um dos progenitores uma alteração, a gente chama de beta-talassemia minor. Com relação à alfa-talassemia, é um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. A alfa-talassemia, ela precisa dos 4 genes, tá? A cadeia alfa. Ela tem 4 genes que são responsáveis pela produção de alfa-globina, por isso que tá 2 de cada lado, separados pela barra, tá bom? 2 vem do pai, 2 vem da mãe. Quando então eu tenho as 4 cadeias alfa normais, funcionantes, eu tenho uma pessoa normal. Agora, quando eu não tenho nada, nem do pai nem da mãe, eu tenho perda dos 4 genes. E isso leva ao que a gente chama de hemoglobina de Bart. E como eu não tenho a cadeia alfa, eu vou produzir só cadeia gama. E isso a gente vai ver que é incompatível com a vida, tá? Agora, quando eu tenho apenas um gene funcionante, eu tenho a perda de 3 dos 4 genes, é o que a gente chama de doença da hemoglobina H. E eu vou ter 4 cadeias beta, tá bom? E agora, quando eu tenho 2 funcionantes e 2 não funcionantes, quando eu tenho perda de 2 genes, a gente vai ter a alfa-talassemia minor. E quando eu tenho perda de um dos 4 genes, é a alfa-talassemia mínima. De uma forma geral, a minor e a mínima, elas não têm manifestações clínicas. Apenas a hemoglobina de Bart e a doença da hemoglobina H com relação à alfa-talassemia, tá bom? Então, voltando para a nossa beta-talassemia, começando com a beta-talassemia major, em que a gente tem aqui na foto essa alteração clássica, que é o que a gente chama de faces de esquilo, tá? A gente vê aqui que tem uma proeminência dos ossos da face, principalmente
da maxila, da mandíbula e da fronte, porque são locais que também têm hematopoese extramedular, então esses ossos da face eles crescem para aumentar a produção do sangue. De uma forma geral, a beta-talassemia major, ela cursa com anemias graves e com dependência transfusional ao longo de toda a vida, a partir dos 6 meses de idade, justamente porque nos primeiros 6 meses de idade a gente ainda tem uma predominância da hemoglobina fetal, e a partir dos 6 meses essa hemoglobina fetal começa a cair e o paciente passa a necessitar mais de transfusões crônicas, tá? Leva esse processo de hemólise crônica, que cursa com icterícia, atrapalha no crescimento dessas crianças, então, de uma forma geral, são crianças com baixa estatura, que têm diversas disfunções endocrinológicas e também com hepatoesplenomegalia, tá? Hoje em dia, quando a gente já reconhece esses pacientes com beta-talassemia major, ou atualmente na nomenclatura com beta-talassemia com dependência transfusional, essas crianças elas já entram em programa de transfusão crônica. E assim a gente impede que tenham essas manifestações clínicas na vida adulta desses pacientes. E claro que a gente tem que manter sempre um bom programa de quelação de ferro, tá? E o próximo, então, a beta-talassemia intermédia. A beta-talassemia intermédia, geralmente os pacientes eles têm esplenomegalia e também cursam com expansão óssea, mas não de forma tão intensa quanto a talassemia major. O HB gira em torno ali de 8 a 10 gramas por decilitro, então não são anemias tão graves, de uma forma geral os pacientes convivem de uma forma tranquila até com essa hemoglobina, mas diante de situações de estresse, especialmente infecção, trauma, gestações, isso tende a se tornar um problema e a gente precisa deixar esses pacientes em programa de transfusão até que esse problema seja resolvido, tá? Eles também têm uma sobrecarga férrica, têm alteração de crescimento, não têm alteração de crescimento e também o desenvolvimento deles, de uma forma geral, são preservados. Eles têm, em alguns estudos, falam um maior risco trombótico do que a população em geral. Então, em pacientes que vão ser submetidos a algum fator de risco, a gente costuma deixar uma anticoagulação profilática, tá? E a gente acaba fazendo transfusão apenas em situações de risco, como eu comentei anteriormente, ou de alta demanda, como é o caso, por exemplo, da gestação. E aqui nessa imagem ao lado tem os nossos lindos codócitos, que são as nossas hemácias em alvo, que são muito característicos na talassemia, tá bom? E como eu comentei anteriormente, atualmente a gente não usa mais essa divisão que eu trouxe de beta-talassemia major, intermédia e mínima. Atualmente a gente separa só em 2 grandes grupos, com dependência transfusional e sem dependência transfusional, tá bom? Mas isso é algo muito atual, talvez as provas ainda não tenham assumido essa nova nomenclatura e por conta disso eu trouxe então as duas, tá? Então, de uma forma geral, a única coisa que vai diferenciar é realmente a dependência transfusional e a gente vai vendo isso ao longo das fases ainda precoces da criança, qual é o grupo que vai se encaixar, tá? Bom, então vamos lá, mais uma questãozinha. Um homem de 40 anos realiza exames de rotina. Me chama a atenção no hemograma hemoglobina de 10 com volume corpuscular médio de 60 femtolitros, então uma microcitose muito acentuada. Para investigar essa alteração foram dosados ferro, ferritina e saturação de transferrina, que estavam todos normais. Então, anemia microcítica com perfil de ferro normal, gente. Isso já tem que levantar aqui, ó, 1000 luzes na cabeça de vocês. Para confirmar o principal hipótese diagnóstica, o exame mais indicado é contagem de reticulócitos, eletroforese de hemoglobina, aptoglobina, mielograma ou sangue oculto nas fezes. Bom, gente, vocês sabem que todos os hematologistas na face da Terra, eu incluída nisso, a gente ama reticulócitos, né? Os reticulócitos são os nossos queridinhos, a gente não entende porque que a maioria das outras especialidades vocês esquecem dos reticulócitos, sendo que eles são maravilhosos, lindos e perfeitos, mas eles não são a resposta dessa questão. Mas vamos em frente, então. O diagnóstico ele é feito através da eletroforese de hemoglobina, especialmente nos casos de beta-talassemia, tá? A beta-talassemia vai ser sempre diagnosticada através da eletroforese de hemoglobina. Eu digo isso porque, especialmente nos casos de alfa-talassemia mínima e minor e mínima, a gente não consegue fazer esse diagnóstico através da eletroforese, mas na prova eles vão cobrar com relação a isso mesmo de beta-talassemia e da alfa-talassemia major, tá? Ou a hemoglobinopatia H ou a de Bart. Mas então, o que a gente vê na eletroforese de hemoglobina é o aumento da hemoglobina A2, que a gente conversou, associado ao aumento da hemoglobina F e uma redução da hemoglobina A do adulto,
né, que é anormal. E as pistas de prova, então, são realmente a presença da história familiar, a descendência mediterrânea e também a presença de anemia microcítica assintomática, tá? Mas o que vocês têm que gravar é o fato da presença do aumento da hemoglobina A2, tá bom? Então vamos lá, voltando para a nossa questãozinha, o exame mais indicado para a gente fazer esse diagnóstico é, sim, a eletroforese de hemoglobina, tá bom? Então, vamos em frente. Com relação às manifestações clínicas associadas à alfa-talassemia, vai depender muito do espectro da doença, assim como lá na beta-talassemia. Então, a hemoglobina BART, que é quando a gente tem a perda dos 4 genes da cadeia alfa, a gente não produz nada de cadeia alfa e assim, sem cadeia alfa, a gente não consegue produzir a hemoglobina fetal, que é composta por 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama, tá? Então, isso vai levar a um quadro de hidropsia fetal, que é incompatível com a vida extrauterina. E, de uma forma geral, quando é diagnosticado de forma muito precoce, a gente até consegue fazer com que esse bebê sobreviva através de transfusões intrauterinas. Mas é algo muito raro. De uma forma geral, o bebê acaba vindo em óbito fetal mesmo, tá? Agora, a doença da hemoglobina H, quando eu perco 3 dos 4 genes, a gente pode ter uma clínica extremamente variável, mas de uma forma geral se manifesta com anemia moderada, icterícia e esplenomegalia. Tá? E cerca de 70% dos pacientes eles vão ter complicações relacionadas com a hematopoiesia extramedular e também a eritropoiesia ineficaz, especialmente a expansão dos ossos longos, vão ter dores, podem ter também alterações relacionadas com malformações ósseas, tá bom? A alfa-talassemia minor, que é quando então eu tenho a perda de 2 dos 4 genes, eles vai cursar com anemia leve, hipocromia, microcitose, é a grande maioria dos casos, tá? Muitas pessoas acabam tendo só essas alterações leves no hemograma, então até nas provas, quando eles trazem essas anemias discretas com microcitose, de uma forma geral, eles estão se referindo à alfa-talassemia minor, tá? E a alfa-talassemia mínima, que eu tenho a perda de 1, de uma forma geral, eles são assintomáticas, têm uma discreta hipocromia e é só um carregador silencioso, tá bom? Inclusive, raramente a gente acaba fazendo esse diagnóstico, tá? A grande maioria dos pacientes acaba ficando mesmo como a alfa-talassemia minor. Bom, letra A, vamos para mais uma questãozinha. A hemoglobina habitualmente encontrada. Essa questão é difícil, pessoal, vamos lá. Em adultos saudáveis, é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Em situações patológicas, pode-se notar a presença de hemoglobina formada por 4 cadeias beta. Olha só o detalhezinho do detalhezinho, viu? Em relação a esta hemoglobina, pode-se afirmar que chama-se de hemoglobina H e surge nas talassemias alfa. Letra B, sua presença é incompatível com a vida e causa morte intrauterina. Letra C, caracteriza a anemia falciforme, onde não há síntese de hemoglobina A. E letra D, chama-se hemoglobina BART e surge nas talassemias beta. Então vamos colocar uma colinha ali em cima para vocês lembrarem que realmente não é fácil esse assunto mesmo, mas vamos de baixo para cima. Chama-se hemoglobina BART e surge nas talassemias beta. Primeiro, a hemoglobina BART, ela é da alfa-talassemia e ela está associada com a presença de 4 cadeias gama, tá? E não 4 cadeias beta, que é o que a questão está trazendo para a gente. Letra C. Caracteriza a anemia falciforme, onde não há síntese de hemoglobina A. Não, a gente viu que a hemoglobina falciforme, que a doença falciforme, ela está associada com a hemoglobina S. Não tem nada a ver com a alteração de cadeia beta e alfa, tá? Letra B. A sua presença é incompatível com a vida e causa morte intrauterina. Na verdade, essa que ela está se referindo é a hemoglobina de BART, que está associado a 4 cadeias gama, tá? Então, a gente fica mesmo com a letra A, que chama-se hemoglobina H e surge nas talassemias alfa. Justamente, a hemoglobina H, então, ocorre a perda de 3 dos 4 genes responsáveis pela formação da cadeia alfa, tá? E ela leva à produção de 4 cadeias beta, e o que a gente chama de doença da hemoglobina H, tá bom? Difícil, mas vamos em frente. Talassemias, diagnóstico. Então, como que a gente faz? A alfa-talassemia, a gente faz, quando a gente usa a eletroforese de hemoglobina, tanto na minor quanto na mínima, ela pode vir normal. E nesses casos, diante da alta suspeição, para fazer o diagnóstico, a gente precisa prosseguir com a realização do teste genético, tá? Que é considerado o padrão ouro. Já nas beta-talassemias, a gente sempre vai conseguir fazer esse diagnóstico lançando mão apenas da eletroforese de hemoglobina.
Agora, com relação ao tratamento. De uma forma geral, dependendo ali da gravidade da doença, que a gente já conversou, já que tem diversos espectros de manifestação, a transfusão crônica está indicada, dependendo da intensidade da doença. A quelação de ferro ela está indicada para praticamente todos os pacientes, já que a sobrecarga de ferro, cronicamente, ela pode cursar com diversas disfunções orgânicas, especialmente cardiopatia, diabetes, hepatopatia, né, levando a cirrose. A reposição de ácido fólico é muito importante, já que todos os pacientes que estão nesse processo de hemólise crônica, eles consumem muito ácido fólico, e o nosso corpo ele não é capaz, ele não tem estoques muito duradouros de ácido fólico, então esses pacientes acabam ficando com suplementação de ácido fólico de forma crônica. A esplenectomia, se tiver um aumento da necessidade transfusional de forma muito intensa por esses pacientes, ela pode ser indicada. Agora, como formas curativas da talassemia, a gente pode fazer o transplante de medula óssea e mais atualmente, que é o queridinho de todo mundo, que todo mundo está de olho nos grandes trials, que acabou de ser aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, é a terapia gênica, em que, por ser uma doença, uma alteração genética e monogênica, a gente consegue ir lá e alterar, através dessa medicação, o gene que vai começar, então, a produzir a hemoglobina normal. É incrível, né, gente? Vamos lá, a hematologia é maravilhosa. Enfim, vamos lá, gente. Tá intenso, eu sei. Então, pausa o vídeo, dá um respiro, toma água, pega mais um cafezinho, vai no banheiro para a gente poder seguir em frente. Tá acabando, mas os próximos tópicos, eles também são muito importantes. E são tópicos que diferenciam quem passa e quem não passa nas provas, tá? Então, gente, vamos em frente que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esferocitose. A esferocitose, ela é uma doença associada a alteração no citoesqueleto da hemácia. E o principal efeito dessa alteração no citoesqueleto da hemácia é a perda da sua flexibilidade. A hemácia ela fica mais dura, ela fica mais rígida, ela perde a sua capacidade de deformabilidade na hora de passar, principalmente nas arteríolas menores. E isso ocorre por uma alteração aqui que envolve o citoesqueleto, especialmente na espectrina, a alfa-espectrina, a beta-espectrina, a anquirina e a proteína da banda 3. Tá? Quando a gente tem uma alteração nisso, que a gente chama de forças horizontais e forças verticais, que a gente tem o que a gente chama de esferocitose, tá bom? Na hematoscopia, o que a gente costuma ver são esses microesferócitos, que são essas esferas perfeitas e que perderam a palidez central. Vejam que aqui do lado a gente tem várias hemácias normais, que são maiores, elas têm a palidez central preservada, mas aqui a gente tem, então, a presença desses microesferócitos, tá bom? A presença, então, da esferocitose, dessa alteração na membrana, ela reduz a sobrevida das hemácias, levando a um processo especialmente de hemólise extravascular lá no nosso baço, nos sinusoides esplênicos. Essas hemácias, que elas são esferocíticas, elas são mais duras, elas são pouco flexíveis e são osmoticamente frágeis, tá? E essa é a palavrinha-chave que adora cair na prova, tá? Que elas são osmoticamente frágeis e por ser uma hemólise crônica, extramedular, de uma forma geral, esses pacientes cursam com esplenomegalia. Então, é muito comum pacientes com esferocitose terem esplenomegalia e, às vezes, por ser também uma doença, uma herança, né, familiar, muitas vezes o paciente chega e fala assim, o meu pai tinha anemia e quando ele era mais jovem, tiraram o baço. Então, assim, o paciente que a gente já está suspeitando que é esferocitose e tem um familiar que foi esplenectomizado por conta de anemia, cara, vai na minha que é esferocitose, tá? Vamos lá. A maioria é autossômica dominante, então por isso que é muito comum a gente ter vários episódios na família, tá? 75% dos casos. E a clínica ela é muito heterogênea. Uma minoria, uma parte dos casos é considerado leve, os pacientes eles não têm sintomas, eles estão bem compensados, mas a maioria dos casos eles são moderados, tá? 60% a 70% dos casos são moderados, que cursam com esplenomegalia, com icterícia e anemia ainda na infância. Tá? E menos de 5% dos casos são considerados graves, que precisam de dependência transfusional, enfim. Tá? Então, a maioria dos casos ali com anemia moderada, com esplenomegalia, enfim. Tá? O diagnóstico é feito inicialmente através da clínica, que a gente vai suspeitar, né, de uma hemólise crônica associado à esplenomegalia e esses microesferócitos na hematoscopia.
uma pista do hemograma é a presença do CHCM alto, e além disso a gente pode ter uma anemia com um VCM ou normal ou um pouco baixo. O VCM em si não diferencia aqui a nossa dúvida entre na esferocitose. O TAD, o teste de Cumbis direto, ele é negativo. E a gente vai, então, lançar a mão do teste de fragilidade osmótica, e isso que realmente é o que eles cobram na prova com relação à esferocitose, tá? De uma forma geral, é um teste que tem uma sensibilidade de 68%, então ele nem sempre vai fazer o diagnóstico. E o principal dele é que a curva desvia para a direita, e a gente já vai entender o que isso quer dizer. E um teste mais novo, que tem uma sensibilidade acima de 93%, mas que é um teste caro, que não está ainda universalmente disponível, é o teste EMA, em que ele vai avaliar diretamente aquela banda 3 que a gente conversou no início da aula, que faz parte do citoesqueleto da hemácia e que é muito importante no diagnóstico da esferocitose, tá bom? Então, presta atenção que pode ser que as provas venham a cobrar a indicação do teste EMA e que ele é, então, indicado quando a gente tem suspeita de estar diante de um quadro de esferocitose, tá bom? Mas agora o que vocês precisam saber é o CHCM alto em um paciente que tem escleromegalia, que tem anemia e que tem histórico familiar, principalmente, e a curva desviada para a direita. E esse, então, é um teste de fragilidade osmótica que a gente faz no laboratório, e aqui a gente separa em direita e esquerda. E quando a gente tem essa curva desviada para a direita, que quer dizer que a hemácia ela hemolizou mais cedo do que o habitual diante de uma alteração osmótica, é que a gente fala que a curva está desviada para a direita e essa hemácia ela é mais sensível do que uma hemácia normal, tá bom? Bom, o tratamento para a esferocitose nas formas mais graves é através de suporte transfusional e quelação de ferro, a gente não tem um tratamento curativo. A gente deve também prosseguir com suplementação de ácido fólico, como todo o caso de hemólise crônica, e a gente pode também lançar mão de fazer a esplenectomia nos pacientes que são sintomáticos. Geralmente a gente aguarda após os 5 anos de idade para poder indicar essa esplenectomia. Sempre muito importante a gente lembrar de vacinar esses pacientes e após a esplenectomia prosseguir com a profilaxia com penicilina V oral, tá? E a vacina é fundamental dos germes encapsulados, tá? Pneumococo, meningococo, hemófilos influenza, pelo menos 2 semanas antes da cirurgia, tá bom? Então vamos lá para uma questãozinha. Dentro das causas hereditárias de anemia hemolítica e deficiência enzimática mais frequente é a da Adams 13, glicose fosfato isomerase, a GPI, piruvato quinase, G6PD ou 5-nucleotidase. Vamos agora conversar um pouquinho sobre a deficiência de G6PD. A deficiência de G6PD é a eritroenzemopatia mais comum que a gente tem diagnosticada. Tá? Ela é uma alteração mais comum em pacientes afrodescendentes, em pacientes negros, e ela tem uma transmissão hereditária ligada ao X, ou seja, ela é uma alteração mais comum em homens. Lembrando, então, que as hemácias, elas não possuem mitocôndrias, elas não têm núcleo e elas não têm mitocôndrias. Ou seja, mesmo elas vivendo 120 dias, elas dependem de metabolismo anaeróbico. E para esse metabolismo anaeróbico funcionar de forma adequada, elas vão depender da funcionalidade da enzima G6PD, que aumenta, então, a biodisponibilidade de NADPH, tá bom? Quando a gente não tem a atividade normal da G6PD, a gente vai ter precipitação da hemoglobina no interior da hemácia, levando à formação de corpúsculos de Heinz, que são então muito característicos da deficiência de G6PD, levando à hemólise principalmente intravascular desses pacientes, tá? Agora, quando a gente tem hemólise extravascular, o principal é a do tipo Bite cells. Aqui então a gente pode ver os corpúsculos de Heinz nessa imagem acima, em que tem essa bolinha única, violeta, mais na periferia da hemácia. E aqui os Bite cells, que realmente parece que a hemácia levou uma mordida. Que nada mais é do que quando a hemácia passa com esse corpúsculo de Heinz lá no sistema retículo endotelial do baço, o macrófago vai lá e tira o corpúsculo de Heinz que ela tinha ali anteriormente, tá bom? Então, essa associação de corpúsculo de Heinz e Bite cell é extremamente característica de deficiência de G6PD. Vocês viram como a hematoscopia ela é muito importante na hemato, gente? Meu Deus do céu, é incrível demais. Mas vamos lá, vamos em frente. A deficiência de G6PD. Então, a G6PD ela é uma enzima
eritrocitária, que faz então a prevenção do dano celular pela presença dos radicais oxidativos, e a sua ausência leva a uma falha na geração de NADPH, que vai levar a níveis insuficientes de glutationa, tornando essa hemácia suscetível à oxidação por radicais livres. E as situações que aumentam o estresse oxidativo em que a gente vai ter a manifestação dessa doença, que geralmente são infecções e remédios, tá? Então vamos lá. Dentro das causas hereditárias de anemia hemolítica e deficiência enzimática mais frequente é a da letra A, Adams 13? Não, primeiro que a PTT ela não é uma eritroenzimopatia, tá? Letra B, GPI. A GPI ela é um distúrbio enzimático glicolítico extremamente raro e tá ali perguntando qual que é a mais frequente. Piruvato quinase. A piruvato quinase é sim uma eritroenzimopatia, é comum, mas ela fica em segundo lugar. Ela perde para a nossa G6PD, tá? E a letra E, que tem a 5-nucleotidase, a gente sabe que tem algumas descrições dessa alteração mais relacionado com doenças hepatobiliares e não com anemias hemolíticas. Então a gente fica com a letra D, deficiência de G6PD. Agora uma do ENARE de 2024, pessoal. Assinale a alternativa que apresenta uma droga que traz risco de anemia hemolítica para pacientes com deficiência de G6PD. Então, vamos lá. Nitrofurantoína, amoxicilina, metoclopramida, rivaroxabana e apixabana. Então, a gente viu que as principais causas para precipitar crises de hemólise em pacientes que têm deficiência de G6PD são infecções e remédios. O remédio, então, a gente separa ela em três possíveis associações. Associação definida, associação possível e associação duvidosa. E o que a gente vai focar, que é o que geralmente cai na prova, são aqueles que têm associação definida, tá? O que a gente sabe que tem associação. Os antimaláricos, principalmente a primaquina, as sulfonamidas, então principalmente a sulfametoxazol, o Bactrim, as sulfonas, como a dapsona, a nitrofurantoína, tá? Antipiréticos e analgésicos, e também outros, especialmente o naftaleno. As outras que têm associação possível e duvidosa, é muito raro eles cobrarem em provas, tá? Então, vamos lá. Deficiência de G6PD. O diagnóstico é feito através da dosagem da atividade da enzima. O tratamento, a gente não tem nenhum tratamento específico, a gente vai só prevenir, a gente vai evitar que o paciente tenha contato com essas medicações que a gente sabe que são sabidamente associadas com a deficiência de G6PD. Mas, quando a gente já está diante de um quadro de hemólise, a gente vai dar suporte para esse paciente, a gente vai suspender a medicação suspeita e a gente vai hemotransfundir nos casos graves. Além de, claro, sempre hidratar bem esses pacientes. De uma forma geral, é autolimitado, dura em torno de 5 a 7 dias e depois o paciente entra em homeostase novamente, tá bom? Então, voltando lá para a nossa questãozinha do ENARE, vou deixar a nossa colinha aqui. Então, que a gente vê que dessas medicações que estão descritas aqui na nossa questão, o que realmente a gente tem associação definida é a nitrofurantoína, tá bom? Então, gente, vamos lá. Algumas take-home messages para fechar com chave de ouro essa aula, que foi intensa, foi densa, mas ela é muito importante. Eu tenho certeza que vocês, conseguindo pegar a ideia dessa aula, vocês vão acertar as questões, tá bom? Então vamos lá, falar alguns pontinhos importantes da anemia falciforme. Ela é uma doença da microcirculação que cursa com nefropatia, retinopatia, vasculopatia. O hemograma a gente vê anemia hemolítica com dacreócitos. Na suspeita a gente vai pedir eletroforese de hemoglobinas. As crises álgicas são a principal causa de internação desses pacientes. Síndrome torácica aguda, principal causa de óbito para esses pacientes. E o AVC é muito comum, causa alta morbidade para esses pacientes, e especialmente na infância, tá? E quando a gente está, então, diante de um paciente com AVC ou que tem risco de AVC, a gente pode lançar mão tanto de profilaxia primária quanto secundária. E diante de quadros de síndrome torácica aguda ou AVC, o nosso alvo de hemoglobina S é abaixo de 30%, tá bom? Com relação à talassemia, são hemoglobinopatias hereditárias com um defeito quantitativo da hemoglobina, a redução de um dos tipos da hemoglobina, ou da alfa-globina ou da beta-globina. A que está deficiente, a que eu produzo pouco, é o que vai dar nome para a doença, então pouca alfa vai levar a alfa-talassemia, pouca beta vai levar a beta-talassemia.
Lembrando sempre que a cadeia em excesso, quando ela não tem o parzinho para grudar, ela vai precipitar no citoplasma da hemácia, levando então assim a alterações do amadurecimento da hemácia, levando a um processo que a gente chama de eritropoese ineficaz, cursando então com anemia hemolítica crônica e levando também a um processo de sobrecarga de ferro. O que a gente vê no hemograma é uma anemia microcítica com RDW normal e é uma microcitose intensa. E além disso, não se esqueçam, na hematoscopia, muito característico a presença dos codócitos, tá? Com relação, então, à esferocitose hereditária, ela é a principal causa de anemia hemolítica por defeito de membrana, tá? E a deficiência de G6PD, ela é um principal defeito enzimático mais comum, especialmente desencadeado por infecções e por remédios, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha preparado para vocês. Eu sei que foi uma aula densa, uma aula puxada, mas espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, eu faço questão de responder. E vamos com tudo, pessoal! Tchau, tchau!